Olá, gente querida. Estamos aqui com o bate-papo com gente que faz. Gente que faz. Ative aí o sininho, nos siga nas redes sociais, que a cada semana nós trazemos um podcast com pessoas que fazem a diferença. Nos acompanhe aí na rede. Então, hoje o nosso bate-papo é com a Edi, mas ela mesma vai falar o nome dela, que não é Edi. Edi é o teu apelido? Apelido, Ah, então tá. apelido. Muito bom dia, é um grande prazer estar aqui. Fico muito feliz. Meu nome é Edviges Fusinato Ferreira. Nome polonês, italiano e da raiz brasileiro. Eu disse, não tem nada a ver com a minha origem italiana, né? Mas tudo bem. Sou muito feliz de poder estar aqui contando um pouco da minha vida, daquilo que eu sempre almejei na minha vida, trabalhar, mas não na roça, que eu tenho origem lá da roça, fui criada embaixo dos pés de fumo, enfim, uma vida bem sofrida naquela época. Disse, não, mas eu quero trabalhar na cidade, estudar, enfim, estou aqui. E você é natural, então, da onde? Já que tu começou Então, a contar. eu sou natural lá de Alto Vale do Itajaí, de José Boatê, onde tem uma reserva indígena lá. E meus pais moram. Meu pai já é falecido há 18 anos, e a mamãe mora lá ainda. E os irmãos, só tem uma irmã que mora lá e o meu irmão mora em Ibirama, 20 quilômetros. E Uhum. os outros vieram para Joinville, outros três estão em Joinville. Aham. Fincamos raízes aqui, já sou mais joinvilense que Jo, Jo- José Boatense. É. Ah, então é um lugar de reserva florestal? Não, Não. é uma reserva indígena, tem lá, Indígena? uma reserva, é a Hum. Choclen, é a reserva Ah, reserva Choclen. Choclen. Choclen, Tá. é. Tanto que daí eu vim para Joinville e só tinha o segundo grau, terminei em Joinville o segundo grau, mas eu disse, um dia eu quero fazer faculdade. E aí foi, virou, mexeu, tenho três filhos, o Carlos Roberto, o Marco Aurélio e o Enzo. Eles, todos três, constituíram famílias. Tem um filho que casou com uma família luterana e Hum. ele se tornou luterano. Eu disse, meu filho, vai ser um bom cristão lá, que é motivo de orgulho para a mamãe e o papai. Aí, e graças a Deus estão bem. E tem seus filhos, tenho quatro netos. Uhum. É um casal do mais velho e duas desse meu filho segundo, que também tem as meninas. E assim a gente vai vivendo a vida, né? E essa formação que eu fui buscar é serviço social, porque eu já sempre fiz trabalho esqueci de falar, questão da igreja, né? Eu sou católica, dou catequese há muitos anos, estou ministra da Eucaristia, também levo a comunhão para os doentes, faço visita nas casas e trabalhava na ação social da comunidade há muito tempo. Fazíamos pastoral do turismo na praia, foi lá que eu te conheci. Enfim, tem um engajamento grande aí na comunidade, né? Não Sim. só em Piraberaba, mas fora de Piraberaba, onde quer que a gente vai, a gente vai caminhando, né, para Vai isso. caminhando. Você foi morar, né? Foi morar em Joinville, né? Mais precisamente, depois se firmou em Piraberaba, e você então participa, é ativa dentro da paróquia do Sagrado Coração São de de Jesus Jesus, em Piraberaba, na né? matriz de Na Piraberaba. Matriz de Aham. Piraberaba ali, né? Isso, Você é bem ativa ali. sim. Então todo esse teu engajamento, você colocou que você é formada, né? Uhum. Em Assistente social. assistente Eu fiz social. a faculdade de serviço social pela Anhanguera, que era semipresencial. Mas eu esqueci de falar uma coisa relevante para mim, Uhum. sobre o casamento. Pois Eu é. me casei em 81 e amanhã fazemos 45 anos de casados. 45? É Amanhã, com a bodas de graça. quê? Quarenta e Eu cinco. até vi, mas eu esqueci. Eu Olha, vou até ter vi o que. nome lá, mas eu Aham. esqueci. Mas, enfim, é uma caminhada de fé que a gente tem que levar, porque o cristão, se ele não buscar alimentar a fé da qual ele recebeu desde o nascimento, ela não se desenvolve, ela não cresce, né? E a fé exige renúncia, a fé exige perseverança, a fé exige tantas coisas, e que isso vai para a vida do mundo. Se você não vive isso, como é que você vai viver no mundo, né? É. Você não é do mundo, você só está no mundo. Então, o cristão não pode ser do mundo.
O cristão pode estar no mundo. É diferente de ser e estar, né, no mundo. Sim. E é bom a gente ter essa consciência de que nós, como cristãos, precisamos viver aqui e fazer a diferença, Isso aí. né? Então, essa diferença que nos une, que nos uniu há tantos anos atrás. Olha, faz mais de 20 anos E isso. como foi legal, né? É assim, então sempre as pessoas dizem, mas como? Você não daquela religião? Não, é uma pessoa que tem a mesma fé. Ela é irmã Sim, em Cristo, porque é Cristo que nos une. sim. E nesse Cristo que a gente é unido, a gente também pode, nas suas diferentes maneiras de perceber e de crer, nós somos um. E quando a gente começa a entender isso, é tão bom, há um respeito mútuo, Verdade. há uma forma de convivência fraterna, e essa questão toda de placa de igreja, muitas vezes, que tem disseminado famílias, né? Ela não é. Não é Nós relevante. nós não vamos ter uma vida eterna pela placa da igreja. Ela vai ser. Você vai prestar contas daquilo que você fez. Ou deixou de E fazer. eu vou prestar contas daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, isso une muitas pessoas em suas diferentes formas de crer. E isso que é bom. Isso sempre foi aquilo que nos uniu de maneira, né? Sempre. E muito leve, né? Muito prazerosa, muito assim descontraído, sempre se tendo respeito, entendendo o lado do outro, e que tem que ter em todos os locais que você está. No trabalho é assim, na vida de comunidade é assim, né? Em casa é assim. O ouvir É ouvir. e o respeitar. E esse ouvir e respeitar também dá com que as pessoas tenham atitudes. E essas atitudes fazem a transformação. E isso que é legal. Você sabe que é tão engraçado como começou esse meu caminhar para a vida na comunidade, né? Esse voluntariado na comunidade. Na nossa igreja começou lá, não tinha padre. Eram as irmãs que faziam o papel de padre. Então, nós não tínhamos missa, era culto que tinha. Quando vinha o padre da Santo Antônio, então tínhamos missa. Mas chegou uma certa altura, as irmãs precisavam de uma catequista. Eu ia à missa lá de vez em quando, né? Não era aquela católica bem católica. Mas, enfim, olha, Ede, meu apelido lá era Ede, nós precisamos de uma catequista. Eu disse assim, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos caminhar, caminhando que se aprende. E verdade, eu me deixei pescar pela rede. Não tem o pescador que vai lá e joga a rede, lança a rede para o outro lado do barco? Então, eu estava naquele lado onde lançaram a rede e eu fui pescada. Até hoje eu não saí da rede. Que E estou bom. muito feliz dessa rede, sabe? Cada vez mais. E aí eu vejo o sentido que você dá para o trabalho que você faz. Não é porque você é visto, a palavra já diz assim, é 100% mais feliz quem faz o bem do que quem recebe. Porque quem recebe o bem não esquece. Você que proporcionou aquele bem nem lembra. Nossa, até hoje, quantas pessoas chegam, porque... Ah, é verdade. Você tem certeza que fui eu mesmo? Então, aí eu lembro dessa passagem que tem na Bíblia, só que eu não lembro se está agora, mas é 100% mais feliz quem faz o bem do que quem recebe. Então, quanto mais eu me dou, eu tenho esse sentido de valorização interior minha, que eu não preciso ser valorizada pelos outros, mas eu me realizo por esse bem, né? Então, já supre aquela falta, às vezes, de valorização que às vezes tem na família e às vezes tem na comunidade, que não valoriza o teu trabalho, não tem problema. Às vezes até a gente pensa sobre, mas depois pensa, não, Deus é mais. Ele não escapa nada aos olhos dele. Então, eu tenho que fazer minha parte, querendo ou não, valorizando ou não, eu vou fazer a minha parte. E eu sou muito grata a Deus. Nós desenvolvemos vários, na época da ação social que eu fazia parte, das 11 comunidades da nossa comunidade, fizemos 2 vezes a ação social ecumênica na Luterana de Pirabeiraba.
Inclusive, uma vez foi na nossa e outra vez foi lá do pastor Carlos, e agora o pastor Israel também está lá. E foi muito legal, sabe? Assim, desenvolvemos vários, corte de cabelo, óculos, consultas, visuais, uma enormidade de coisas. E sempre tínhamos um grupo de pessoas das comunidades e envolvíamos a comunidade luterana também, como brechó, enfim. Era um trabalho muito bonito e gratificante, né? E que vai se perdendo ao longo, vai mudando as coordenações, vai mudando isso não se fez mais. Agora esses tempos fizeram, mas mais assim, alguém que está envolvido também com política, daí fizeram. Foi bem legal também, fizeram ali na Luterana também. Ali, lá na Uhum. casa da igreja vizinha nossa lá, a nossa igreja irmã. E é algo assim que vai edificando o teu dia a dia, dando sentido, porque muitas vezes as pessoas vão envelhecendo e vão perdendo o sentido do o que fazer, né? Vão fazer o quê? Aí o grupo de mães também faço parte. A gente hoje vai ter um café à tarde conosco lá, tarde da festa junina, cada uma leva Aham. uma especiaria e a gente já se reúne, já vamos fazer brincadeiras, jogos, sabe, para divertir as senhoras de idade que fazem parte, umas 20 e poucas mulheres que fazem parte ali, né? Que a gente sempre se reúne uma vez por semana. E assim a gente vai disseminando o bem que a gente quer para a gente, quer para o outro também. É, e essa integração, né? Nós cristãos, eu sou do Ministério Diaconal. Para nós, diaconia é fé em ação. E Uhum. isso também retrata muito bem a vida comunitária sua. Para nós, essa palavra diaconia vem daquele, né? Jesus, o diácono maior que Já, serviu. E serviu. a diaconia, ela retrata isso. A fé tá ali, mas ela, para ser vista, ela tem que ser vivida, ela tem que ser transformadora. Hum. E essa fé, ela entra em ação. Então, o cristão, ele faz as coisas nessa ótica, ele faz as coisas não porque é bom, não porque ele é bom. É, Ele faz isso em resposta à sua fé. E isso é visível nessas ações comunitárias que são feitas. E o fruto disso tudo, à medida que vai passando, imagina, para quem tem seus 60 a mais, né? A gente já passou por tantas mudanças, né? Imagina, primeiro era a época do rádio, que era quando a gente era criança, o rádio era o máximo. Depois a a TV. TV. Gente, a TV. A sonhada TV. Minha nossa TV com aquela antena que a gente botava bombril e ficava girando. E depois veio aquela TV que a gente botava uma tela na frente e ela ficava ou azul, cor-de-rosa, né? Três cores. Três cores. Azul, vermelho e amarelo. Então, então a gente já viveu tantas coisas. A questão da telefonia, das comunicações, como isso mudou, né? Meus pais, eles entraram na fila para ter um telefone e nunca vinha, porque era por ações, né? É, O telefone. Hoje, cada um de nós tem como se comunicar. Mas mesmo assim, com tantos meios de comunicação, há muitas pessoas que se sentem extremamente só. Porque ela se comunica com o mundo inteiro, mas não consegue conversar com as é, pessoas. E ali que entra esse trabalho comunitário que é tão precioso. As pessoas ainda querem ser vistas. sim. As pessoas precisam ser vistas, porque nós, seres humanos, nós somos seres de comunicação, seres de convivência. E isso é uma preciosidade quando as comunidades enxergam isso, Então, né? nós temos muito a questão dos grupos bíblicos de reflexão na nossa Aham. comunidade, a questão dos ministros da comunhão que levam a Santa Eucaristia para os doentes nas casas, a visitação, que é uma coisa que eu gosto muito, isso está em mim. Eu sempre gostei muito de fazer visita às pessoas. Ainda mais se eu sei que tem alguém que é doente, ou precisa idoso, que precisa ser visitado, e o padre, a gente agenda a visita do padre, enfim, é toda essa questão. E eu, por lembrar desse amigo do meu filho,
E encontrei a mãe dele no mercado e ela disse que ele tinha sofrido um acidente e ontem fui. Aí disse, eu vou à tarde visitar. Fui lá, fiz a visita, percebi que a cama de hospital que ele está, e ele vai permanecer o resto da vida dele naquela situação, não consegue falar, mas ele entende. E ele Uhum. ficou tão feliz, ele foi assim. Quando eu cheguei para Aham. ele, me apresentei, ele se lembrou de mim, que há anos eu não via ele. Ele lembrou do meu filho. Eu fiquei muito gratificada. Olha só, maior bem quem recebeu fui eu, que me movi e ia até lá. Então, eu não estou fazendo bem para os outros. É um engano meu dizer que você tem que me agradecer pela visita que eu fiz. É eu que saí ganhando, Aham. né? E consegui, talvez, reverter uma cama melhor para ele de hospital que ele vai. Acho que o Bethesda tem esses empréstimos assim que eles fazem. Talvez dá certo e a gente crê que sim. É uma despretensiosa, não vou lá com o intuito que eu sou isso, aquilo, vou receber algum proveito, não. Uhum. A minha intenção e a nossa intenção é essa, né? O cristão ele precisa fazer as coisas por porque é papel dele, não sou mais que um servo inútil, não tenho que fazer É, mais, é mais que a minha obrigação fazer o bem. Eu não é. tenho uma escolha melhor. A minha escolha melhor é fazer o bem e É, sem segundas intenções. Esse é o grande desafio. sim. Jamais eu imaginei hoje estar aqui falando sobre mim. Eu disse, meu Deus, será que eu dou conta de falar sobre mim? É, mas é que são, às vezes as pessoas pensam, mas o que que eu ainda vou fazer? Ah, mas É, não tem nada para mim fazer. é, Gente, tem tentando muitas muito, coisas, tem muito. tem muitas coisas para fazer, e por que não se aproximar, se reaproximar, às vezes, da sua comunidade, né? E as É, pessoas precisam tá, dessa visita da visita palpável, né, palpável. do Ai, aperto de mão. vou junto, É. vamos se juntar, as pessoas, às vezes encontros intergeracionais, Uhum. né? Porque nós somos da época que não era tudo tão automático, É, né? Quando a gente fala com os nossos netos, a gente percebe isso, não percebe? sim. Porque, não, é tic, tic, tic. Eu disse, não, no meu tempo a gente escrevia passo um, passo dois, passo três, não é? E eu também, eu não sei digitar, eu sei datilografar. Porque, olha, era chique a gente ter um curso de Ah, datilografia no sim. nosso tempo. Eu fui fazer um curso de datilografia, eu não consegui fazer 100 palavras por minuto, fiz 90, mas até hoje eu vou muito bem no teclado, ó. É, exatamente. Eu uso o teclado do Aham, Note exatamente como aprendi a digitar, aham, bem isso. como a gente vai aprender a datilografar, e assim por diante, né? Então as coisas vêm, elas são rápidas, muito rápidas, mas a gente tem que novamente, também como testemunho cristão, cada um de nós buscar cada vez mais a essência do ser humano, É. né? A essência do ser humano, ela continua, ela não é no power, né? Ela não é Não, no vai. você sabe que Ela falando. precisa de pausas, ela precisa ter aquele momento de introspecção. A gente precisa ter os nossos momentos realmente de meditação, de devocional. A gente precisa ter esses momentos da espiritualidade para poder seguir adiante. Então, porque eu vejo como você está agora falou só da sua vida mais comunitária, da sua vida paroquial, mas você também tem uma grande influência na comunidade como tal. Sim, é. Aí eu me desvencilhei de coordenações dentro da comunidade, porque na época do padre Ademir Bauler, ele fez uma diferença na minha vida espiritual, o antes da passagem dele pela nossa paróquia e o depois. Uhum, Não que os outros padres também não tivessem feito, mas ele foi mais incisivo, porque ele me pegou numa época ainda iniciando a minha caminhada, né? Aí ele me ensinou. E eu, um dia de oração, eu me via igual uma vaca num, sabe o pasto que tem um carreiro onde as vacas andam? E eu aham. me via ao redor da minha igreja, dentro de um valo, assim, tentando caminhar. Eu disse isso para ele, disse, minha filha, ele disse, a igreja não é só aqui dentro. A igreja é fora dos muros da igreja. Então, por
por pensar assim, eu disse, eu vou deixar de coordenações, que eu já passei por várias, deixa as novas, e eu vou ser igreja fora da igreja. E aí assumi um desafio, que até ele está um pouco assim, parado, mas que eu vou retomar agora, que já passaram a festa do padroeiro, que eu estava à frente, é a Associação de Moradores da Área Central de Pirabeiraba, e Uhum. da qual eu estou presidente, daí tem uma vice-presidente, tem uma diretoria também, Sim. que a gente está ali caminhando juntos. E é assim, preocupado com o bem comum da comunidade, porque se fazia muitas melhorias na periferia, que foi muito bom, mas precisava trazer melhorias para dentro do núcleo de Piraberaba Para a ali, área né? Para central, a né? área central. Uhum. E com a associação reativada, que ela estava em stand-by já há uns 5, 6 anos, então deu um movimento legal e está surgindo alguns projetos que estão lá meio parados, mas que a gente vai começar novamente a mexer e conversar e chamar para que as coisas aconteçam, né? E mais a casa da gente, que também, com o marido e 3 filhos, agora é só eu e o marido, que já Aham. todo mundo casou, está fora de casa, só tá os 2 velhos em casa. Mas é a hora de um pouco de sossego. Aí segunda e sexta é dia dos netos almoçarem na casa da nona. Ah, então. Nona, nós vamos almoçar lá hoje, nona. Mas é bom, Acho né? muito bom isso, é muito legal isso. E eles vão. Daí esse ano poderia ser todo dia. Eu disse: não, 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 vamos devagar, dá uma folga para a nona, 2 dias por semana. Aí a primeira vez eles vieram. Eu disse: mas que negócio é esse? Vocês acham que aqui é hotel? Pode passar a mão no pano de louça e enxugar a louça. Só uma vez eu falei. Agora eles chegam, eles arrumam a mesa, eles saem da mesa, levam o prato, nona, Deus que abençoe. Olha, eu acho isso tão lindo. Minha nora ensinou muito bem, meu filho e minha nora ensinam muito bem eles. Daí eles catam lá o pano de louça e cada o Bruno, que é menor, enxuga o que não quebra. Quebra. Isso eles que Eles se estabeleceram, organizaram. se Se organizaram assim. organizaram. E eu disse, nossa, como eu gosto quando você vem aqui em casa almoçar. É, Porque eu gosto de fazer o que eles gostam de comer e também gosto que eles me ajudam. é, eu te vi, por exemplo, muito enganjada também no círculo italiano. No círculo italiano. Isso era um sonho que eu tinha. Eu tinha sempre um sonho de participar de um grupo folclórico italiano, né? Que eu sou italiana, adoro falar italiano Aham, e faço Duolingo todo dia. E aí surgiu, eu sou sócia do Círculo Italiano, pago aham. a anuidade lá, e veio um convite que ia iniciar um grupo folclórico italiano. Meu, caiu do céu. E eu fui toda feliz da vida e um dia ensaiando com a minha neta em casa, porque ela era criança, eu disse, para provar que eu estava ensaiando em casa, mandei o vídeo para o grupo. Aham. Convidaram ela para ir participar, ela foi. Fizemos história, eu e ela no grupo Sim, folclórico. eu Saiu vi. um livro muito lindo contando a história do grupo, como cada um se Aham, encontrou e chegou, né? Então, depois ela acabou saindo, porque na escola onde ela estudava, abriu uma escola, um grupo de crianças, só que de grupo folclórico alemão. Ela disse, ela ficou meio assim, nona, será que tu vai ficar triste? Eu disse, filha, nós já fizemos história nós duas, tá ótimo, vai aham, aonde você se sente aham, bem. Capaz que a nona vai ficar triste porque você vai sair. aham, E depois veio a doença do meu marido em agosto do ano passado, que daí eu tive que me afastar também do grupo. Não, por enquanto, daí, e depois eu não me encantei mais em voltar. Talvez uhum. pela falta dela também, mas eu não tô parada, assim, não tô Tá em indo agora. stand-by, então. Tô Tá em em stand-by stand-by. por enquanto. Uhum. Mas é muito divertido, é muito prazeroso fazer participar desses grupos folclóricos É que é uma busca das raízes, das da raízes. ancestralidade, da questão de ouvir a sua É, língua que tu escutou lá na isso, infância, isso. né? E que eu nunca Falam tanto de perdi. ancestralidade, É, os descendentes europeus também têm ancestralidade, né? sim, Então, sim. por que não? Mas assim, voltando um pouquinho à questão ali local, né? Da localidade de Pirabeiraba, né? Você é presidente dessa associação de moradores do Sim. centro, né? Qual seria agora os grandes desafios dessa? O Ah, meu sonho, eu vou te colocar o meu sonho, sei. é de ver, por exemplo,
aquele cemitério Ah, abandonado ali, sendo assim, ó, valorizado como é o cemitério da 15, sim, sim. sabe? Porque ali tem a história tá ali. Em Uhum, respeito àquelas nossa, pessoas que descansam você ali. sabe, Porque se hoje Piraberaba tem a estrutura que tem, e quando a gente fala, aonde que você mora em Joinville? Moro em Piraberaba. Nossa, como eu gostaria de morar lá, uhum, né? É um lugar bonito, é um lugar Piraberaba, prazeroso, e em respeito àquelas pessoas que estão ali, aquilo deve ser sim, retomado, né? sim, Vamos fazer sim, um baita de um projeto para sim. que a Olha coisa, né? só, o ano passado eu enquanto presidente recebi um convite da Secretaria de Cultura para falar sobre festas de Piraberaba. Mas eu, como nunca vou sozinha, eu sempre gosto de chamar mais pessoas porque uma cabeça pensa pouco, duas cabeças pensam mais e quatro mais ainda. Uhum. Chamei outras 4 associações e fomos para a reunião. Mas imaginando planejar as festas para o ano que vem ainda, né? Não, já saiu o desfile para Piraberaba, de cara, assim. E graças a Deus foi muito bom, foi muito bem organizado, a secretaria nos ajudou, o vereador lá também, a gente agradece porque também colocou o pessoal dele à disposição para a gente Organizar, né? Porque organizar, diga-se não de é passagem, fácil, o né? vereador Porque foi Diego. logo no outro final de semana da Páscoa, né? Sim, foi logo em seguida, ali Uhum. no dia 11, Ou se eu não 11, me engano, se eu não me 11 ou engano. 12 de abril. 11 12, 12 de 12, abril, 12, né? domingo, que Uhum. no dia 11 era o Stamptish, mas Uhum. aí domingo sempre é melhor o desfile. Uhum. Muitos pais trabalham sábado e a gente via essa necessidade. E ali surgiu também essa questão do cemitério. A gente queria muito, a gente planejou um culto ecumênico, daí foi na praça, Uhum. logo após o desfile, mas a gente queria mesmo era estar no cemitério dos imigrantes. Uhum. E realmente é muito abandonado aquilo lá, e a gente não é só um sonho seu, é um Uhum. sonho das associações, esse grupo ali que está das festas, é um sonho deles também, é o Caminhos Dona Francisca, a Associação do Rio Bonito, é a Associação do Mildau, agora esqueci o nome dela. Tem o Rio da Prata ali É, também, mas são porque são essas. todas que todos se A AME, a beneficiam. Associação do Mildau é a AME, é a Uhum. Caminhos Dona Francisca, a AMACEP e a Associação do Rio Bonito. São essas 4 Associações. associações que estão ali, que realmente, agora, dia 3 de agosto, a gente vai se reunir, já planejar umas datas Para o próximo para o ano. próximo ano, e Uhum. a gente quer já ver, porque tem ali no grupo da AMACEP, do WhatsApp, já surgiu também pessoas falando sobre o cemitério do imigrante que está abandonado, e a gente precisa conversar sobre isso, como fazer, buscar parceria com a prefeitura, com os proprietários, porque é É particular, né? particular, Ele sim. é particular, esse Uhum. cemitério, então a gente tem que chamar essas pessoas, conversar e ver o que podemos Eu penso que fazer. a comunidade vai abraçar esse projeto. Vai, eu acho Vai que sim. abraçar, porque há várias manifestações, eu acompanho o grupo Aham, né, o isso. grupo ali da área Aham. central, e eu espero de coração que a gente ainda possa ver Ah, isso, com né? certeza, com E certeza. eu creio que quando há essa mobilização comunitária, as coisas acontecem. Acontece. As coisas acontecem. É, tanto que nós temos a capela mortuária do cemitério também, que ela está aprovado o projeto, mas a verba, eu não sei o que que acontece com esses trâmites políticos dentro de prefeitura, está lá entravado, ainda não saiu o início da construção. É uma capela de 100 metros quadrados, e tem espaço para ser duas dentro dela, né? Uhum, Porque nós não temos condições daquela capela pequenininha ali, não chove mais dentro do que fora, é aham. pintado só, mas melhorias não são feitas. Então, a gente está esperando isso. Foi feito o cercamento, a iluminação do cemitério. Começaram para fazer o cercamento, mas ficou pela metade também. Então, são coisas assim que a gente vai apontando e elas vão acontecendo aos poucos. A gente sabe da morosidade, mas temos verbas para uma praça do Samambaia, que ali perto do cemitério tem um local ali
a Praça Samambaia. É bem perto do Sei, cemitério eu ali. sei, Então, ali. ali também tem uma verba do deputado Fernando. Lá na Capela Mortuária também tem verba do Matheus Cadorim, deputado Matheus Cadorim. E assim, estão lá, parada, É as que coisas não andam. não, mas esse é um ano atípico Agora, também. esse ano a É gente sabe, a atípico porque é gente ano entende. político e é ano ainda que tem a Copa do Mundo, né? A gente entende que esse Então ano é mais complicado, é a gente sabe complicado, é disso. que que todas essas deliberações de verbas já passaram. Isso. Então o que Mas, foi para esse ano foi e o aham. resto vai ficar para o ano que vem. Então, o que a gente tem assim de metas, né, dentro da AMACEP, a questão do Bromélias, que é um Arno Krelling, que só tem uma entrada e saída, que Sim, também já tem um estudo lá todo levantado pelo vereador Diego, também com é as que a questão famílias viária lá. ali, né? Como que tu. Ali não tem, Aham. e tem um rio ali, justamente no terreno que dá extremo, sabe, com o rio para a saída daquele loteamento, para fazer entrada e saída. Tem condomínio sendo feito lá para 175 famílias. Tem outro condomínio mais à frente, perto da Embraco, de 425 famílias, aonde vai, como vai girar e movimentar a Sim, mobilidade de a Piraberaba. mobilidade que Isso está um hoje. caos, nós não temos planejamento de mobilidade em Piraberaba. Uhum. Então, isso também é uma questão nossa, assim, de já ter questionado isso. Mas, sabe, precisamos de força política, assim, sempre, porque Sim, mas negócio Piraberaba ela tem vereador tem, e tem dois tem deputados. dois deputados. Então a gente espera que os dois deputados abracem, né, a comunidade ali e realmente as coisas façam acontecer, porque o lugar é muito bonito, Sim. muito lindo. É um lugar plano, onde é que eu sempre digo, é um lugar assim, onde é que digamos, você poderia ter como é que eles tinham aquelas que a ONU até decretou, cidade amiga da criança, cidade amiga da Ah, pessoa idosa, cidade amiga da pessoa com deficiência. Piraberaba preenche os três requisitos, é, porque ela é totalmente acessível ali o sim. centro. Você sai com a cadeira de rosa, você anda pelo centrinho Só- todo. Entre aspas, né? Que as calçadas Não, nem as tanto, calçadas né? tão feias, As mas eu calçadas digo, a nem tanto. Sim, planície, sim, sim. O digamos terreno assim, ó, todo é o plano. relevo dela, Sim, a sim, questão de acessibilidade, de sim. proporcionar essa É bem mais acessibilidade, fácil. é questão de consciência de cada um. É porque cada um vai produzir a sua calçada, tem que Exatamente. produzir, fazer a sua calçada. Então, a gente precisa ter esse olhar, não só do meu umbigo, mas do entorno, E se o lugar é acessível, ele não é acessível para o cadeirante, ele é acessível para mim. para todo É mundo. para mim. É, Gente, me beneficia muito mais sim. um lugar que seja plano, que seja bom, que não tenha esses buracos, que não tenha as coisas quebradas, Uhum, para que eu ande, né? justamente. Para que a mãe que vá passear com o seu bebê Possa ir com o possa ir no carrinho carrinho. sem ficar Imagina, caindo num sacudindo, buraco, sacando e aqui e coitada ali. daquela criança ali se sacudindo toda. Justamente. Então, tudo isso, no momento que a gente entende que a acessibilidade, que falar de calçada boa, falar de um asfalto limpo, reto, ele é bom para todos nós, que a praça, ela precisa estar limpa, porque eu também quero sentar naquele É, banco, as coisas mudam. O que justamente. nos dá muita indignação, o que me dá muita indignação ainda, é essa falta de qual é a graça das pessoas estarem jogando o lixo no chão, sendo que tem lixeiras ali Sim, à sim. disposição. Entende? Então, isso é uma questão de interpretação do que é meu, E outra coisa muito porque a séria, cidade é minha. outra coisa assim séria que não cabe à Associação de Moradores, mas nós temos o Consegue que está assim bem atuante, é a questão do morador em situação de rua. É uma calamidade. Gente, como nós temos uma porta de entrada muito próxima de BR ali, DBR. e Uhum. é assim, é muita gente jovem. Eu vi que essa política que o governo incrementou de R$ 600 para, se é que ainda é R$ 600, né? Que eu nem sei, para morador em situação de rua, mas eu não percebo que isso é para tirar ele da rua. Isso é para que ele fique na rua,
Porque se ele não tem nenhum critério para ele prestar conta, se ele vai lá, por exemplo, na nossa comunidade lá, nós tivemos que colocar grade, fazer cercamento, porque eles iam lá, defecavam nas portas, sujavam os banheiros e faziam um escarcéu. Uma coisa assim horrorosa. Não adianta deixar banheiro aberto para eles usarem, porque eles não usam o banheiro adequadamente. Eles simplesmente fazem de qualquer jeito as coisas, não estão nem aí. Então, é uma coisa de segurança pública mesmo, de ver o indivíduo daquela situação, que ele recebe algum auxílio, mas que não é cobrado nenhuma responsabilidade. Ele não tem responsabilidade, então deveria ter um internamento compulsório. Não tem, você precisa melhorar. Você não quer se cuidar, você não quer ser gente, ser tratado como gente, porque eles vivem no chão. Ontem eu fiquei ruim quando eu passei, vi um cidadão deitado no chão, mal em cima de uma cobertinha com aquele frio. Eu não tinha nada no meu carro para dar, porque às vezes eu levo, eu já tinha dado já. Sabe, você vai embora com o teu coração apertado e vendo uma pessoa naquela estado. Enquanto que um animal, um cachorro, é recolhido e levado para casa. E aí, como que você vive com isso? Eu não consigo admitir. Eu dou valor por um animal e o ser humano faz o quê com ele, É, né? é o dilema atual, né? O dilema É. atual que a gente que fique para as pessoas que nos acompanhem também, que reflitam sobre isso. Que a nossa atitude muitas vezes significa muito. Mas o que que nós vamos fazer? A grande preocupação minha, pessoal, não tem a ver nada com posições políticas ou Não, partidárias. também não. É que pessoas precisam novamente descobrir os seus sonhos. Isso. Os seus sonhos ser. Porque quando no momento que o ser humano se descobre como um ser humano e digno, ele vai Capaz. atrás. Quando ele se nota capaz, ele vai atrás. Então, muitas vezes, eu acho que é uma força-tarefa também de comunidades, nossas Sim. comunidades, é de buscar as pessoas para que elas voltem a ter seus sonhos e dizer para elas: olha, você tem o sopro da dignidade de Deus em você. E você é capaz de mudar o rumo da tua vida. E isso é que talvez falte para as pessoas, porque elas estão acostumadas, e aí que está que a gente chama de diaconia transformadora e não assistencialista, é que falta todos nós termos a consciência que assistencialismo é para emergência. Isso. E quando você trabalha uma pessoa, você transforma. E é oportunidade. Como que a gente resgata as pessoas? Através do acompanhamento terapêutico e através da dignidade do trabalho. Então, sabe, não existe mágica. No mundo inteiro é assim. E a gente precisa resgatar novamente, sabe, aquele valor do ser humano. Porque a gente se pergunta, maltratar animal? Não. Não. Mas qual é o valor hoje do ser humano e do animal? Qual é o valor hoje que se dá? Qual a ênfase que se dá? Porque se nós olhamos, é assustador de ver o número, né, de crianças que estão esperando adoção. Assim, é assustador o número de feminicídios. É assustador de ver as pessoas sem rumo nessa vida. Gente muito jovem, gente no seu auge de produção. Então, é isso a gente precisa, como comunidades, resgatar o valor do significado do ser humano, né? A dignidade. A gente sempre coloca, nós somos sopro do divino, né? Porque Deus fez o homem e soprou nas suas narinas. Sim. Então, nós temos o sopro do divino. E nisso, os trabalhos, né, da comunidade, o engajamento é muito, muito importante. E aí eu vejo como você tem se dedicado a isso, de fazer com que realmente
seja igreja fora dos muros da igreja, Ser igreja onde você está, né? aonde você No está. trabalho, não só lá dentro da igreja, que lá é fácil ser Ah, lá é igreja. fácil, né? O negócio é lá fora. Lá o bicho Ser o pega. testemunho, Ser ser testemunho de vida, né? Aham. Dá tua cara a tapa muitas vezes, né? Para que as coisas aconteçam. É preciso realmente arregaçar as mangas e E fazer a fazer diferença. a diferença. E fazer a diferença. Então, gente, que bom que vocês estão conosco. Hoje a Edi estava aqui contando um pouquinho da sua trajetória, do seu engajamento, né, dentro da comunidade eclesial, dentro da comunidade de Pirabeiraba, e que a gente se alegra muito que você possa ter inspirado mais pessoas, né, porque nós estamos com nossos cabelos já grisalhos e precisamos inspirar pessoas Verdade. que te seguem, que façam esse trabalho lindo comunitário de engajamento. A gente precisa formar pessoas que estejam ali junto, que queiram estar junto também, e queiram seguir adiante, porque, como tu diz, né, o nosso cabelo já está mostrando o tempo, 66 anos, já 67 perto, então é preciso muito que outras pessoas entrem com novas ideias. Eu sou muito assim, de não ficar muito tempo numa coordenação, numa presidência, por quê? Você é limitada, você pensa muito pouco, tem que pensar pessoas novas, vêm com outras ideias, com outro vigor, com outro ânimo, e a gente precisa de gente animada, Aham. animada a fazer e dar aquele impulso para os Aquele que estão hope. aqueles que estão meio capenga, meio desanimados, levar adiante e Aham. seguir todo mundo junto, né? É Exato. isso que eu pretendo, ver se eu já estou assim. Eu sempre, quando vou em algum trabalho que eu esteja à frente, eu sempre procuro chamar a gente, ó, me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda lá. E assim você vai envolvendo a pessoa quando vê, ó, tá aqui alguém para ir no meu lugar, ó. Tá aqui. Tomara que faça melhor que eu. Eu nunca tenho Sim. medo que faça melhor que eu, ao contrário. Eu sempre torço que faça tudo muito melhor que eu fiz. Eu disse que eu já não fiz muito bem, mas aquele vai fazer melhor que eu. Então tá tudo certo. É isso aí, é isso que faz a diferença. Então, a gente quer encerrar esse nosso bate-papo com quem faz, agradecendo a tua disponibilidade e tempo de compartilhar a tua história com a gente, Eu que sou muito né? grata por estar aqui, contando um pouco da minha história de alguém que veio lá do meio do mato, dormia embaixo dos pés de fumo, criada nas estufas de fumo e hoje na cidade, com a graça de Deus, né? Meu esposo foi para Mafra e disse: Vou lá ver meu irmão que estava adoentado, mas eu não podia ir junto. Disse: Mas aqui é pertinho, eu posso ir. Já volto para casa. E sou muito grata por esse momento também de falar um pouco da minha vida e até para eu até É, ficar pensando, que às vezes a gente pensa, mas o que que eu faço de tão especial, né? E a gente nem se dá conta não, do quão é importante esse trabalho voluntário que a gente faz nas comunidades, né? sim. Eu agradeço a Deus pelo dom da minha vida. Que bom. Obrigada a Gratidão você. sempre, né? Gratidão. Então, nós ficamos muito felizes e eu sempre encerro dizendo que há sinais de paz e de graça neste Amém. mundo que ainda é de Deus. E Amém. cabe a cada um de nós colocar o seu sinal, Amém. né? Gente, nos sigam nas redes e até mais. Até o próximo breve. bate-papo. Tchau, tchau.